Olá, povo de Deus! Está no ar mais um programa, Um Milagre em Minha Vida. E nós, com muita alegria, na presença do Deus vivo, viemos assim compartilhar da parte de Deus nesse momento tão sublime, tão especial, né? Uma vez agraciado por eles, pelo Pai, Filho e Espírito Santo, para estarmos aqui como canal de bênção, meu amado, na tua vida. E esse é um dia realmente especial que o Senhor preparou para nós, né? Apesar de ser um dia de muitas demandas, um dia realmente um pouco puxado, mas também um dia de muita graça, de muito favor de Deus na nossa vida, tá bem? E eu quero então, começar esse programa abrindo com chave de ouro, é claro, não podia ser diferente, invocando o nome do Senhor nosso Deus, né? Aquele que é o autor e consumador da nossa fé e aquele que torna possível este momento tão especial para nós, ok? Então vamos falar com Deus, elevando a nossa fé em oração, tá? Vamos falar com o Senhor. Santo Deus e Pai, aqui estamos nós, meu Pai, para a exibição de mais um programa, Um Milagre em Minha Vida. Louvamos a Ti por permitir estarmos aqui ao vivo para ministrar o coração do Teu povo. Pedimos a Tua graça, o Teu favor, que o Teu Espírito, que é consolador e que nos auxilia, possa assim de fato estar fazendo isso acerca deste programa, de sorte que o que eu vou passar não seja de mim mesmo, mas da parte do Teu Espírito Santo. Eu peço desde já, ó Deus, que o Senhor estenda a Tua mão sobre cada lar que está agora conectado conosco nesse programa, sobre cada pessoa que está conectada conosco, seja no trabalho, na lan house, esta pessoa que está em casa, no seu iPad, talvez ali, ó Deus, no notebook, no computador, mas ligado conosco, sabendo que o Senhor é, assim, fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Assim eu te glorifico por Tua bênção sobre nossa vida, sobre a vida do amado internauta, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Bem, meu amado, então estamos aqui para mais um programa. Nós fizemos na semana anterior uma enquete muito especial, pois estávamos falando sobre um tema especial, falando sobre a casa, a edificação da casa. Qual é a casa que Deus quer? E foi algo assim muito bonito. Tivemos muita participação, dos irmãos. Aliás, eu quero estar mandando um abraço especial para o irmão Ricardo, ali do Ricardo Showroom, da Ering Camisas, tá? E todo o pessoal aí de Itabuna, que está sempre aí acompanhando o nosso programa, conectado com a nossa programação, portanto, E assim, louvando a Deus, também pelo irmão Ronaldo, ali na cidade de Salvador, Bahia, que também acompanha a nossa programação. Graças a Deus. A irmã, também a irmã Penélope, um abraço todo especial para você, minha irmã. É muito bom saber que temos a vossa audiência acompanhando sempre o nosso programa, tá bem? Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Temos aqui também um alô especial, um abraço que eu quero mandar. Pessoas de Deus, Pessoas abençoadas. Quando a gente vê quanto enriquece o nosso programa, a tua participação, tá bem? E assim não tem como a gente esquecer. Eu quero mandar um abraço especial aqui para o irmão Donato Raimon, tá? Toda a sua família, que Deus em Cristo possa estar abençoando você de uma forma assim, realmente muito especial, no nome do Senhor Jesus, ok? Então tá aí essa turma bonita do Senhor. Eu quero já sinalizar para você que nós aí contamos com 2 campos específicos aí abaixo da nossa tela, aonde você pode se identificar e mandar o seu pedido de oração, tá bem? Então assim nós vamos seguindo aqui a direção de Deus para esse programa. Temos a certeza de que Deus vai dar, está no controle e dar toda a direção que precisamos, tá bem? Nós vamos estar meditando hoje na palavra de Deus, também falando sobre um tema assim interessante. Eu quero falar sobre a vida de 2 homens de Deus, tá? 2 vidas e um chamado, aonde vamos assim analisar à luz da palavra de Deus no Evangelho segundo ministra o nosso irmão João capítulo 1, versículos 44 a 51, tá bem? Não agora, nós vamos meditar logo após
nosso intervalo musical, onde nós estaremos aí colocando um clipe para você, um clipe especial aí, né? Por conta da produção. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração desde agora, desde esse primeiro momento, né? Aonde estaremos o louvor, né? Com a palavra de Deus através do louvor. E já voltando com a gloriosa e santa palavra de Deus, tá? Porque Deus tem um recado para você nesse dia e Deus também quer fazer um milagre em sua vida, tá bem? Então você fica aí com esse clipe musical e já já nós retornamos com a santa e gloriosa palavra de Deus. Deus te abençoe. Muito bem, estamos de volta, graças a Deus, né? Deixa Deus purificar o teu altar nesse fim de tarde com fogo, deixa Deus fazer algo novo nesta hora com a tua vida, né? Através do fogo santo de Deus. Assim glorifico a Deus, porque o fogo de Deus é aquele fogo que queima o pecado, mas que preserva o pecador, não é? Então, assim, louva a Deus, porque esse fogo maravilhoso, ele não vai queimar você, né? O que vai queimar você é o pecado, né? A sua reputação, né? O seu estilo de vida, né? Tudo isso pode ser queimado. A tua intimidade com Deus, não é verdade, irmão? Porque a Bíblia fala, em Isaías 59, versículo 2, né? Que Deus, ele não tem a mão encolhida, não é isso? Versículo 1, e nem os ouvidos agravados, para que não possa te ouvir ou te salvar. Mas, verso 2, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o rosto de Deus para que Ele não, né, nos ouça. Então, muitas vezes, amados, o que pensamos, né, que vai queimar, não, deixa Deus derramar o fogo dele, não. Mas o que queima a gente é o pecado, tá? Não é pecar, né? Porque o pecado é um acidente na vida do cristão. Mas, assim, é a insistência naquela vida, é a insistência naquela prática, não é, meu irmão? Então a gente precisa permitir que o fogo de Deus possa realmente arder de uma forma eficaz na nossa vida, permitir que o fogo de Deus possa lapidar, possa tratar com a nossa vida. Amém? Então nós temos aqui uma palavra, assim, uma palavra muito abençoada, que está em João, o Evangelho, segundo conta João, capítulo 1, versículo de número 44. E aqui a palavra fala de dois personagens muito interessantes que eu quero estar ministrando o teu coração. A Bíblia diz assim, e Filipe, ele era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então Filipe, ele achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, que é o filho de José. E disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Então Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele, louvado seja o nome do Senhor, né? Jesus viu e disse ele, perdão, viu, queridos? Eis aqui, disse o Senhor Jesus, eis aqui, verso 47, um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. E Natanael respondeu dizendo, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Glória a Deus, né? Aí, só para completar aqui, vamos ler mais o versículo 50 e 51. Diz assim, então Jesus respondeu e disse, por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas, pois tu verás. E disse-lhe, na verdade, eu vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém? Boa palavra, né? Então esse encontro maravilhoso aqui de Filipe
com Natanael. Natanael era um homem que, pela palavra do Senhor, era um israelita que era verdadeiro, que não tinha dolo. Porém, ele questiona de forma preconceituosa, ele questiona a Felipe quando Felipe diz que encontrou aquele que Moisés escreveu na lei e os profetas, que era Jesus de Nazaré, filho de José. E quando Felipe diz que Jesus era Jesus de Nazaré, aquilo choca a Natanael. Choca por alguns motivos. Um deles é o fato de saber que Nazaré era uma cidade pequena, que Nazaré não era uma cidade de uma boa reputação, por que não dizer assim? Então ele se choca e questiona. E ele diz, e de Nazaré poderia vir alguma coisa boa? Né? Claro que ele está partindo de preconceitos, né? Que ele já tinha pré-estabelecidos na sua consciência. O que eu acho interessante é que esses paradigmas precisavam ser quebrados. E Deus, ele sabia que, embora não fosse na maldade o comentário de Natanael, mas era um comentário que precisava ser revisto, né? Porque como prova de que o nosso Deus é um Deus que pega as coisas que não são para confundir as que são, né? As coisas simples para confundir as grandes. Então aqui a palavra do Senhor é muito clara, diz que ele foi para ter com o Senhor, e quando Jesus viu Natanael vir ter com ele, versículo 47, ele não esperou que Felipe fizesse uma apresentação. Ele não esperou, meu amado, que Felipe de repente falasse, olha quem está aqui, este homem, né? Ele é importante, né? Ele é um grande fariseu, mas só que não. Jesus já sabia que Natanael vinha ao encontro dele, e quando Cristo o vê vindo ao seu encontro, então ele sinaliza algo importante quando ele coloca aqui algumas características que são importantíssimas. Eu quero falar inclusive duas que o Senhor colocou e uma que ficou notório pela atitude de estar debaixo da figueira, esperando uma possibilidade de ter um encontro com o Senhor. Tá? A primeira que Cristo fala é quando apresenta a Natanael, ao contrário de que Felipe que deveria fazer a apresentação, mas Cristo então olha e diz, eis aqui está um verdadeiro israelita, né? Um verdadeiro israelita. Esse ser verdadeiro israelita tem um significado, né? Primeiro, que carrega o cinto da verdade, a couraça da justiça, né? Que embora fariseu, que hoje tem uma visão muito negativa em torno, não é, desta autoridade eclesiástica, não é? Que o fariseu, em muitas passagens bíblicas, foi chamado de hipócrita. O fariseu, em muitas passagens bíblicas, até foi comparado com raças de víboras, na verdade. Então, falar fariseu é hoje muito uma palavra bastante negativa, mas que era, na verdade, um sacerdócio, né? O fariseu, ele não era necessariamente uma pessoa, um tipo de anticristo, ou uma pessoa, um ateu, ou uma pessoa que não tinha crença. Muito pelo contrário, né? Ele fazia parte de uma linha que seguia, né, que buscava e que tinha uma esperança na vinda do Messias. Tá? Houve o grande equívoco do não reconhecimento. A palavra diz que o Senhor Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, quero dizer para você que o fariseu é de Deus, né? Que o escriba é de Deus. Eram pessoas que estudavam a palavra, mas infelizmente que não reconheceram ali no primeiro momento, até porque depois muitos vieram, né, a aceitar, muitos vieram a se converter, e eu louvo a Deus por isso. E aqui está um exemplo forte de Natanael. Era um homem, Cristo olha para ele e diz, ele não tem dolo, não é? No versículo 47. E um homem sem dolo é um homem que realmente sem mancha, né? Um homem sem mácula, é um homem sem pecado, entende, irmão? Nós vemos hoje aí, quando alguma pessoa atropela alguém, não intencionalmente,
e ali é qualificado, caso essa pessoa venha a óbito, o homicídio chamado culposo, tá? Porque não houve a intenção de matar. Mas quando há um caso de embriaguez, por exemplo, então é chamado de doloso. Por que doloso? Porque houve a intenção de matar. Ele sabia o risco que a bebida oferecia, ele sabia o risco, né, que aquela circunstância de dirigir embriagado poderia causar. Então, quando fala dolo, fala de maldade, fala de mancha, fala de mácula, fala de corrupção, tá? E um homem o fariseu, ele não só era um religioso, mas ele praticamente, eu vou dizer praticamente porque não necessariamente, tá? Não queira, para que até a palavra que eu vou falar não seja deturpada, tá? Ele não incorra até em uma interpretação como se fosse uma heresia, mas assim, era como se fosse um grupo político, porque tinham poder, eles eram detentores do poder e causavam uma influência tremenda sobre os governantes da época, tá? Então o link, a ligação da igreja, do clero com o governo era muito forte. Então, onde eu quero chegar é nesse sentido. Ele não tinha dolo. Aqui dá uma intenção, nos leva a entender que ele era um homem que, independente dos argumentos que havia ou no sinédrio, né, entre ali os principais das sinagogas, era um homem que não se deixava levar por qualquer argumento ou por qualquer vento de doutrina. Então, pela Torá, já havia de forma profética a fala acerca da vinda de um Messias. Aqueles homens seguiam à risca a palavra. O Pentateuco, as leis dadas a Moisés, eram severamente, né, até porque não dizer assim, à risca, eram seguidas. Então aquele homem, ele estava também ali esperando a vinda de um Messias, que talvez no entendimento da época viria como um rei glorioso, riquíssimo, e aí de repente ele recebe a notícia dada por Felipe. Não é? Felipe foi um grande evangelista. Nós vemos casos em que ele evangelizou o eunuco, alto oficial de Candace, que não só se converte, como imediatamente desce as águas. Vimos Felipe sendo arrebatado, trasladado, de repente, daquele deserto de onde se encontrava, à cidade de Azoto, na Ásia. Então, nós vemos Felipe envolvido em grandes feitos do Senhor, não é? No decorrer da sua história de vida. Então, uma das grandes coisas que Felipe fez foi de ir ao encontro, de evangelizar a Natanael. E quando ele fala para Natanael, mas bispo, evangelizar um camarada que era fariseu, porque evangelho não está implicado somente em torno da lei, não é? Aqueles homens seguiam a lei, mas evangelho significa boas novas de salvação, e ele chegou com as boas novas para Natanael. Então ele evangelizou Natanael. Então a palavra aqui diz que Natanael era um homem que também, além de não ter dolo, ele era um homem que esperava essa vinda do Messias, né? Quando Jesus disse, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. A figueira, querido, ela tem uma simbologia muito grande, muito forte. A figueira, ela traz um sentido de esperança. Se ele estava ali, debaixo da figueira, se ele estava ali, naquela posição, é porque é um sinal de que ele estava esperando a presença do Senhor. Figueira, como eu disse, ela traz esse sentido de esperança. Né? Ela é como se, de alguma forma, ela atuasse na própria fase da restauração, né? Depois da consumição dos gafanhotos, uma fase de reestruturação, uma fase de restauração, né? É por isso que a figueira ela traz esse sentido de esperança. E Abacuque colocou no capítulo 3, verso 17, ele diz assim, porque ainda que a figueira não floresça, ou não haja fruto na videira, e ainda que me decepcione o produto da oliveira, né? Ou seja, que o produto da oliveira minta, os campos não produzam o mantimento, ainda que não haja ovelhas no curral, né? Ou mais gado no curral, ou as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, todavia eu me alegrarei
no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Né? E Abacuque encerra essa passagem no versículo 19 do capítulo 3, dizendo: porque o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como das costas e me fará andar altaneiramente, ou sobre as maiores alturas. Sabe o que é isso? A figueira, ela tem um sentido muito forte quando você se posiciona, quando você está debaixo da figueira, você está dizendo para Deus que você está esperando, amém? Aliás, hoje mesmo, nós temos que estar debaixo da figueira. Eu não quero dizer que você tenha que sair atrás de uma árvore de figo, eu quero dizer que a tua posição deve ser a mesma posição que houve no coração de Natanael, quando ele estava ali simplesmente, não parado na figueira, mas porque ele não estava ocioso, ele não é porque ele não tinha o que fazer, é porque simplesmente, querido, ele esperava, realmente ter um encontro real com o Senhor. Ele esperava ter, aleluia, ali um encontro com Deus, para que ele tivesse então assim a sua vida transformada para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então o que é que acontece? Graças a Deus. É que quando falamos então da figueira, falamos de uma esperança. Então entendemos que uma segunda característica linda, uma segunda característica forte na vida de Natanael é que ele esperava a vinda do Messias. Eu vou perguntar para você agora, assim na ousadia do Espírito e ao mesmo tempo, porque é um papel de todo crente hoje. Hoje é o que nós aguardamos, haja vista ser o próximo evento que está para acontecer, é o que agora a igreja espera, que é a segunda vinda de Cristo. Perceba que Natanael esperava a vinda do Messias, ali tratava da primeira vinda e graças a Deus ele teve esse encontro. E nós temos esperado, temos alimentado essa esperança da segunda vinda de Cristo. Hoje prega-se muito sobre prosperidade, hoje prega-se muito nas igrejas, sobre oba-oba, boates. O humanismo penetrou na igreja. E aí eu questiono, meu amado, minha amada internauta, será que temos observado, será que temos estado debaixo da figueira, sempre dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus? Uma certa feita, perguntando a alguns irmãos sobre a volta de Cristo, alguns falaram, tomara que ele não venha agora. E eu percebi naquele discurso que havia um temor, não da volta de Cristo, mas o temor de quando Cristo voltasse, encontrasse essas pessoas desapercebidas. Eu percebi que muitos deles estavam sem um azeite na lamparina. Eu percebi que muitos deles não estavam no óleo, faltava, o fogo não ardia mais sobre o altar, como a Bíblia diz, que o fogo arderá continuamente no altar, mas não havia mais o fogo, Talvez aquelas pessoas não tivessem ainda nascido da água e do Espírito e sabiam que não veriam o reino dos céus. Então havia temor, havia medo, O temor não é um temor do Senhor, era medo mesmo, do que eles certamente iriam enfrentar quando o Senhor voltar pela segunda vez. Então, como está a tua vida na presença de Deus? Talvez seja a hora de nós pararmos. A Bíblia diz, lá em Coríntios, quando vai ministrar a Santa Ceia, o apóstolo Paulo diz, analise o homem a si mesmo. Então, há uma necessidade, amados, de uma autoanálise. Como está a minha vida? É muito fácil apontar o outro, é muito fácil você julgar o outro, mas aquele que julga a si mesmo, ele não será julgado, não será, muito menos condenado. Entende? Então, quando eu falo dessa esperança, eu falo também de uma vida de busca e de santidade. E ele estava ali na figueira, porque ele esperava ver o Messias. E o terceiro atributo na vida de Natanael era que ele era uma pessoa de renúncia. Estar debaixo da figueira, como eu disse, não era um sinal, com licença, queridos, estar debaixo da figueira não era um sinal de ociosidade. Não quer dizer que Natanael não tinha o que fazer, Ele deixou de ser, naquele momento, um grande fariseu, Ele deixou de ser chamado de escriba, entende? Para ficar debaixo daquela figueira, entende? Então, quando eu falo de renúncia, existem 3 tipos, inclusive, de renúncia que eu quero sinalizar para você nesse momento tão importante. A primeira é a renúncia
material, tá? Muitos, como Pedro, a Bíblia fala que Pedro era um pescador de excelência. E eles estavam preparando as redes estavam sendo preparadas para a pesca, né? Para a sua atividade. Então Cristo chega para eles e diz: segue-me. E a Bíblia fala que Pedro abandona a sua rede, abandona a sua atividade para seguir a Cristo, né? E as redes ficaram jogadas lá, entende? Então essa renúncia material é importante em alguns momentos, quando nós abrimos mão. E sabe que eu descobri na minha caminhada cristã que muitas coisas materiais, enquanto eu buscava estas coisas, entende? Parecia que elas ficavam mais longe de mim, parecia que estava mais difícil de conquistar. Mas então eu comecei a buscar o Senhor. E hoje, irmãos, eu tenho comido do melhor desta terra, eu tenho bebido do leite e do mel, mas não porque busco essas coisas, mas porque eu busco ao Senhor. Então, a renúncia material é deixar emprego, é deixar a empresa por amor de Cristo. Eu não quero dizer que Cristo vai requerer isso de você em todo o tempo, não. Absolutamente, Deus quer abençoar o seu trabalho, entende? Mas veja bem, havia uma cultura em que quando o homem ele chegava ali na casa dos 70 anos, ou passava disso, ele nomeava o seu primogênito, o seu filho, para que, como um tutor, não é? Como aquele que iria controlar, governar a casa, haja visto o avançado de sua idade, porque em sua morte, né? Vamos dizer assim, esse primogênito que já teria assumido com antecedência até o controle, ele então passaria a ser o herdeiro direto. E a palavra fala que Cristo chama um homem em um dado momento para segui-lo, e aquele homem estava muito triste porque o seu pai acabava de vir a óbito, e aquele homem então vai e fala para o Senhor. Quando o Senhor convida, vem, segue-me, ele diz: deixa, Senhor, deixa eu sepultar o meu pai, entende? E eu acho isso muito interessante porque a resposta do Senhor foi muito forte para com aquele homem. Deus disse para ele: deixe que os mortos enterrem os seus mortos, entende? Às vezes o abrir mão do material em prol de seguir ao Senhor é algo que requer, é algo muito forte, é algo que realmente requer uma renúncia, entende? A segunda renúncia que eu gostaria de colocar é a renúncia sentimental. A Bíblia diz que aquele que não deixar pai, mãe, por amor de mim, não é digno de mim. Muitas vezes, irmãos, a partir dessa renúncia é que nós vamos alcançar a bênção. Eu falo isso, inclusive, envolvendo a família, o casamento, porque existem bênçãos que, enquanto o casal está enamorado, enquanto o casal está noivo, aquelas bênçãos não chegam e talvez nunca vão chegar. Não é profetizando na sua vida um mal, não. Eu quero dizer, estou me referindo a um grupo de bênçãos que está reservado para o momento em que a renúncia oficial acontece, tá? Quando eu digo quem não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. E um mandamento de Deus, desde Gênesis capítulo 2, ele diz: por esse motivo deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Eu costumo dizer que a família é o primeiro ministério de uma pessoa, é a família. Então, quando o homem deixa pai e mãe, há uma renúncia sentimental e ela, é claro, em prol até de uma outra adesão, né? Que ele agora vai se unir à sua mulher. Mas quando isso acontece, então abre-se aquela porta espiritual para que aquelas bênçãos que estavam retidas para o casamento sejam finalmente liberadas, tá? Claro, uma dessas bênçãos grandes é o senso de responsabilidade que vem sobre os cônjuges, né, na relação. Isso é importante. Então, falar dessa renúncia sentimental, né, e quando envolve as duas coisas ao mesmo tempo, não é? Perceba que o homem diz: deixa eu enterrar o meu pai, deixa eu sepultar o meu pai. Ali havia uma renúncia material, porque
ele estava abrindo mão da herança dele para seguir a Cristo, mas havia também uma renúncia sentimental, porque tinha valores sentimentais envolvidos. Era o pai dele que estava sendo enterrado, era a mãe, talvez, que estava ali viúva, era o irmão, outro irmão, que poderia estar ali querendo assumir tudo em lugar dele, né? Alegando até o desdém dele pela família em não comparecer ao sepultamento do seu pai. Não é? Então, quantos riscos envolviam? Isso tudo é renúncia. E a terceira instância da renúncia, eu me refiro à renúncia espiritual. Quantas pessoas hoje se convertem? Eu conheci uma pessoa que veio já falando em línguas, né? Mas que na verdade nunca fora batizada com o Espírito Santo. Ela dizia ser de uma igreja denominada cristã, mas que é uma igreja pagã. E ela veio falando, entrou na igreja falando línguas estranhas, mas que eram até diferentes das que comumente nós ouvimos pelo mover do Espírito, e aquilo chamava um pouco a atenção. E de repente, em um clamor, uma oração, não me surpreendi em ver que aquela pessoa incorporara, né, ou manifestara um espírito maligno que aflorou, e até dizendo que era ele que usava ela naquelas línguas estranhas. Nós muitas vezes, irmãos, quando chegamos para Cristo, trazemos percepções, não é? Pessoas que têm visões, pessoas que veem vultos, não é? Pessoas que têm realmente, vamos dizer assim, dons, né? Mas que não são dons direcionados por Deus. Eu conheci uma pessoa que disse, o meu espírito sai do corpo, não é? No Espiritismo isso é chamado de desdobramento. Mas será que isso é um dom de Deus mesmo? Não é? Eu não estou aqui para questionar as demais religiões, mas para dizer, querido, que aquilo que é de Deus vai permanecer na sua vida. Aquilo que não é de Deus, quando você se converte e você faz a sua oração de renúncia, a renúncia espiritual, e essa talvez seja a parte mais forte, porque toda a nossa vida sentimental, material, tem um envolvimento na área espiritual também, um link, né? Então, quando você aceita Jesus, você precisa renunciar toda a experiência espiritual, toda a superstição, não é? Todo achismo, não é? Tudo isso tem que cair por terra, irmão. Uma vez eu perguntei para uma pessoa, você é supersticiosa? Ela disse, eu não, isola, pé de pato, mangalou 3 vezes, aí se benzeu, né? E eu achei até engraçado, porque ela disse que não era supersticiosa, mas, no entanto, fez, no mínimo, aí, pelo menos 5 atos, né? Que demonstravam que ela era extremamente supersticiosa. Imagina, isola, fez figa, cruzou o dedo, se benzeu, não é? E ainda falou pé de pato, mangalou 3 vezes. E aí eu falei, realmente você não é nada supersticiosa, você é a própria superstição em pessoa, não é verdade? Então a gente precisa, amado, de renunciar a essas coisas, para que a gente tenha uma vida plena na presença de Deus e dizer, Senhor, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero receber todo o dom, não é, que o Senhor tem para me dar. A Bíblia fala que há uma diversidade de dons, mas que o mesmo Espírito é quem opera tudo em todos, o Espírito Santo de Deus. Então, quando você aceita Jesus, se você via vultos antes, repreenda isso. Rejeite, renuncie isso na tua vida. Né? Eu adivinhava. A Bíblia fala que os adivinhos não herdarão o reino dos céus. Então você renuncia isso na tua vida. E deixa Deus trabalhar. Entende, mano? Eu olhava para a pessoa e já via como era a vida da pessoa. Não é? Tem que ter cuidado, irmão. Deus, ele revela. Ele pode fazer? Pode. Então você renuncia esse dom aí que você trouxe do passado. E aí você pede a Deus, Deus, se tu quiser me revelar, ainda que seja da mesma forma, estou aberto para que o Senhor tem para me dar. Mas aquilo que eu trouxe lá, das outras seitas, eu não quero, não serve para mim. Entende, irmão? Porque senão vai ter crente aí que até lendo mão, né? Querendo ler mão dos outros e tal. Então é problema, né? Então você renuncia tudo isso aí em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus me mostra, né? Muitas vezes é Satanás acusador levantando contra os crentes
e dizendo que Deus está mostrando, né? Tem gente que é assim, que gosta de contar um sonho, hein? Ah, eu sonhei, meu irmão. Se eu sonhei, é batata. Se eu sonhei, é de Deus, né? Então o negócio não tem... Mas aí a gente tem que ter cuidado, né? A própria Bíblia diz, se você contar um sonho, conte como se fosse um sonho, tá? Conte como um sonho. Deus vai dar o discernimento se for revelação, tá bom? Então, olha bem, só para finalizar essa palavra. O que é que Natanael, encerrando, né? Eu li mais 2 versículos, foi 49 e 50. Diante dessa colocação de Cristo, quando tu estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar, eu te vi. O que é que acontece então com Natanael? Ele se surpreende com o fato de Cristo ter visto, porque ele sabia que era um lugar longe e que Cristo não tinha passado por ali. Então está falando de quê, Bispo Kleber Marcelo? Está falando da onisciência e ao mesmo tempo da onipresença divina. Então são 2 atributos divinos, o qual estavam em Cristo, Cristo tem esse atributo, e ele já tinha identificado que aquele momento, ou seja, o encontro não foi promovido por Felipe, o encontro foi provocado pelo próprio Senhor, entende? E Deus quer ter um encontro contigo também, e Ele vai criar circunstância para isso, Ele vai provocar este encontro. Você crê nisso? Então, se prepara, né? Porque há de chegar o momento em que Cristo se manifestará de uma forma tremenda para você, para a tua vida, para a tua família, em nome de Jesus. Então, quando ele se surpreende, ele traz logo uma confissão nos lábios. Ele fala no versículo de número 49, Rabi, tu és o Filho de Deus, né? Tu és o Rei de Israel. Tremendo isso? Ele diz, Jesus, tu és o Filho de Deus, tu és verdadeiramente o Messias que eu estava esperando debaixo da figueira, né? Entende, amado? E outra coisa que é forte, que eu quero que talvez você assuma essa postura. Ele foi um homem que não precisou de ver milagre. Natanael estava na figueira, encontrou Cristo, Cristo falou algo e ele creu, tá? Então aqui dá uma conotação de quê, irmão? Tem gente aí que é o crente Tomé, né? É como Tomé. Eu preciso ver para crer. Eu quero ver um milagre. Tem que acontecer um milagre. Se não for, o culto está frio, a igreja está fria, a coisa não está caminhando, não é verdade? Mas olha que coisa tremenda. Ele não precisou ver grandes milagres. Ele não precisou de grandes coisas para ele crer. Bastou Cristo dizer, eu te vi debaixo da figueira. Entende? Eu te vi debaixo da figueira. E aí o que é que nós entendemos, irmão? Cristo, ele tem um momento que ele dá uma palavra, quando ele fala com Tomé, Tomé toca e diz, Senhor meu e Deus meu, e ele diz, porque me tocaste, viste, creste? Bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Irmão, você não tem visto o Senhor, mas a questão não está em ver. Você crê que Ele vive e reina para sempre? Você crê que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida? Você crê que Ele pode mudar a tua história? Essa é a chave da vitória, a fé, porque sem ela é impossível agradar a Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que hoje e a partir de hoje, você se colocando debaixo dessa figueira, né? Você buscando mais do Senhor, você renunciando a essas coisas que precisam ser renunciadas, você buscando uma vida de santidade, ou seja, sem dolo, Deus, Ele só tem bênção e vitória para você. Amém? Então nós vamos estar realizando nesse momento algo que é muito importante, que é a oração da fé. Eu ia chamar mais um clipe, mas eu penso que o nosso horário está um pouco avançado, querido, tá? E aí a gente tem que vigiar também, tá certo? Então nós vamos entrar com a oração da fé. Eu quero só sinalizar para você aqui, recebemos algumas mensagens aqui. Amém, bispo, você é uma bênção. Ok, muito bem. Mas eu vou dizer uma coisa, se não fosse Deus em mim, não seria, não é verdade? Então, graças a Deus. Aqui também o irmão Fabrício, um grande abraço para você. Muito bênção mesmo, gente boa essa palavra, glória a Deus. Graças a Deus, querido. E feliz porque serviu para o teu elevo espiritual, viu, irmão Fabrício? Deus continue abençoando você, sua família, a sua congregação, em nome de Jesus.
nosso amado Ricardo, uma bênção, né? Essa de ler, irmão, essa foi ótima, né? Ok. Que Deus realmente vá tendo misericórdia, né? De alguns crentes aí, porque tem crente irmão, né? Aliás, o diabo também é crente, né? Crê e treme na presença do Senhor. Então a gente precisa ter cuidado, não é verdade, querido? Tá bem? Um abraço a você, pastor Alan Anderson, sempre uma bênção. Graças a Deus, que Deus possa abençoar aí. Galera da louca sabedoria. Legal, viu, pastor Alan? Deus continue abençoando, né? E também um abraço especial para a Aline, que mandou aí um beijo para a galera da Restituição. Graças a Deus. Encerrando, não posso deixar de ver aqui a Karine, lá de Vitória. Karine, um abraço todo especial para você, tá bom? Então essa turma bonita, tá ligado? O seu nome já está no nosso livro de oração automaticamente, tá bem? Hoje nós contamos aqui com quase mil pedidos de oração. Nossa caixa de e-mail tá lotadíssima, mas cabe muito mais, tá? Cabe muito mais, você pode mandar, tá? A produção está sinalizando aqui, eu tive a oportunidade de, no primeiro momento, já ler o e-mail dela, né? Que é a nossa irmã Penélope. Um grande abraço, você que está aí também sempre ligadinha conosco, tá certo? Aliás, eu tenho percebido o nome dessa irmã sempre nos programas, quero louvar a Deus, porque dá um sentido de assiduidade, né? Ou seja, a irmã acompanha regularmente o programa e que Deus possa estar abençoando você ricamente, tá? Pena que vocês assim veem aqui o programa, nós não podemos ver, abraçá-los, porque esse é o desejo do nosso coração. Mas que Deus em Cristo possa abençoar ricamente sua vida, ministério, amém? Sua vida, como eu coloquei aqui, das renúncias, né? Que a sua vida espiritual, a sua vida material, bem como a sua vida sentimental em Cristo Jesus, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Nós vamos agora realizar aquela oração da fé, muito santa, né, na unção do Senhor. E eu quero que você ligue a tua fé com a minha agora, em nome do Senhor Jesus, para que a gente venha, vamos dizer assim, invocar o nome do Senhor, como diz as Escrituras, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a oração da fé, que tem um poder sobrenatural de curar o enfermo e ainda, se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém? Então nós vamos estar orando, ok? Eu peço a você agora que eleve a sua mão comigo, né? Coloque com a minha se você crê, apenas assim na direção, porque eu creio que o poder, ainda que eu não esteja aí de corpo presente, não é? Como diz o ditado, né? Mas eu creio no poder da palavra. Lembra daquele discípulo? Mestre, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas manda uma palavra e o teu servo será curado. Então você que talvez precisa de um milagre na tua vida sentimental, você que precisa de um milagre na tua vida material, né? Talvez no físico, um milagre sobrenatural, talvez a medicina já desenganou você. Deus, ele tem muito poder e ele vai fazer, aleluia, um milagre hoje em sua vida. Crê? Então vamos concordar com a oração da fé neste momento, para a glória de Deus. Oremos ao Todo-Poderoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, nesse programa tivemos o privilégio de falar um pouco mais da Tua Palavra, exemplificando na vida de Natanael pontos que são importantes, Senhor, para que, ó Deus, o crente ande em vitória. Meu Deus, eu quero assim então colocar a vida desta pessoa, deste campeão, desta campeã, desta mulher guerreira, meu Pai, deste homem de fé, que agora está ligando, meu Deus, comigo em oração a sua fé, para receber da parte do Senhor aquilo que através de nossas vidas e desse programa o Senhor se propôs a ministrar nesta hora. Meu Deus, que em nome do teu Filho amado Jesus, meu Deus, aquilo que esta pessoa tem por necessidade, seja no físico, no material, meu Deus, ou no sentimental, ou mesmo no espiritual, que agora esta pessoa seja impactada, ó Deus, pelo poder da tua glória, que vai se manifestar, aleluia, nesta casa, neste ambiente de trabalho, meu Deus, nesta lan house, aonde quer que esta pessoa esteja conectada. Meu Pai, em nome de Jesus, que o teu poder sobrenatural venha banindo todo o mal e toda a hoste da maldade que se levanta contra, meu Pai, a vida desta pessoa.
Manda agora o teu anjo fazer uma varredura ali na casa desta pessoa. Meu Deus, vai amarrando, maniatando em nome de Jesus Cristo toda hoste maligna que atua neste lar. Nós agora o repreendemos, Satanás, e ordenamos que desça ao fundo do abismo agora, aonde você estiver atuando, na área, na vida desta pessoa. Que no nome do Senhor, o Senhor agora te repreenda, diabo. E esta vida seja livre deste mal, deste caroço, deste câncer, desta doença infeliz, desse mal-estar, desta depressão, em nome de Jesus. Pai, agora eu te peço ainda, Jesus, que do fio do cabelo à planta dos pés, meu Deus, nenhuma célula fique sem ser ministrada pelo teu poder agora, Pai, para que haja restauração. É o que eu te peço, já agradecendo ao Senhor, em o nome de Jesus. Graças a Deus. Bem, amados, estamos então chegando aí, portanto, ao final de mais um programa Um Milagre em Minha Vida. Quero, antes de encerrar, abraçar os irmãos que estiveram comigo ontem na vigília. Fizemos uma vigília maravilhosa, uma mini vigília, não é? Das 9 horas da noite, 21 até meia-noite. Foi tremendo. E o que eu achei mais bonito, que foi a primeira, e Deus sinalizou que nós deveríamos fazer uma campanha. Então, que essa vigília seria realizada 7 semanas consecutivas. Então, toda segunda-feira, e você é o nosso convidado especial. Segunda-feira, portanto, às 21 horas, no nosso templo sede do Ministério Mundial de Restauração Amor, ok? Que fica na Rua Tostão, número 33, no bairro Cidade Nova, aqui na cidade de Feira de Santana. Então, que Deus possa abençoar você ricamente. Quero só finalizando, que o nosso programa vai ao ar toda terça-feira ao vivo, tá? E em reprise no sábado, às 20 horas e 30 minutos. Terça-feira, portanto, 17h45 e no sábado, às 20 horas e 30 minutos, tá bom? Te espero lá, que Deus continue te abençoando e um beijo no coração.